Rapaziada, é muito frustrante porque, de novo, o Inter esteve longe de fazer uma má partida. De novo, o Inter teve controle na maior parte do tempo da partida. Claro que não teria durante os 90 minutos e era natural jogando fora de casa, só que, de novo, o Inter tem chances, o Inter pode matar o jogo e, de novo, o Inter esbarra em falhas individuais suas, técnicas. Principalmente falhas suas, erros seus, mais demérito do Inter do que, de certa forma, mérito do adversário. A gente está aqui para falar, depois desse empate lá em Belém do Pará, no Mangueirão, um jogo que poderia ter terminado com vitória do Inter, mas terminou com o Inter mais uma vez sem vencer no Campeonato Brasileiro, e a gente vai falar desse Remo 1, Inter 1 na quarta rodada, tá? Antes eu peço para tu deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, já pode deixar a tua opinião aqui nesse conteúdo. E bora lá, gente, vamos falar, analisar essa partida do Internacional que segue sem vencer dentro do Campeonato Brasileiro. O Pesolano surpreendeu na escalação, tirando o Ronaldo do time titular. Eu tô na dúvida do que vai ser a explicação do Pesolano. Acredito que não seja questão física, porque o Ronaldo entrou no segundo tempo, mas eu não tenho o que falar em relação à dupla de volantes Bruno Gomes e Paulinho Paula. O Aguirre jogou como lateral direito, o Bruno Gomes entrou na vaga do Ronaldo, eu tô no meio ao lado do Paulinho Paula. Acredito muito que o Pesolano gostou das últimas atuações do Bruno Gomes no meio de campo. Ele foi com o Félix Torres, como eu estava esperando, ao lado do Gabriel Mercado. A gente falou dessa possibilidade no vídeo de pré-jogo aqui no canal. E o Inter jogou muito bem o primeiro tempo, gente. Era pro Inter ter feito 2-3 no primeiro tempo. Tamanha facilidade que encontrou e que eu acho que ninguém esperava lá no Mangueirão contra essa equipe do Remo, e pelas chances claras que foram criadas pelo time do Pesolano. O Inter começa com muito controle de jogo, circulando a bola. Já aos 4 minutos vem o gol do Alan Patrick, uma jogada muito bem trabalhada de combinação e um golaço do Alan Patrick, né? Um corte seco na marcação do zagueiro, desloca o goleiro, faz um golaço, abre 1-0 pro Inter, e ali, com 4 minutos, eu já tava com a sensação, vai ser difícil segurar o Inter hoje. O Inter vai para fazer 2-3 dentro do Mangueirão, porque o Inter com 4 minutos já tinha mostrado para que tinha ido lá para Belém do Pará. O Inter tinha controle, combinação, posse de bola, o Remo não conseguia sair de trás, aos 4 minutos faz o gol, e o Inter seguiu tendo controle de bola, seguiu com esse ímpeto no início da partida, mesmo jogando fora de casa. Só que já demonstrava em alguns aspectos que teria dificuldades defensivas. Eu não vou colocar na conta dele ter tirado o Ronaldo do time, mas me pareceu que o meio de campo estava um pouco espaçado, tá? Alguns jogadores distantes uns dos outros, o penúltimo e último terço ali do campo, principalmente a penúltima e última linha, ali do setor defensivo do Inter, estava também um pouco distante, a linha defensiva ali dos zagueiros com o início do meio de campo. Eu senti isso, deu para ver o Remo conseguindo daí sair de trás depois de sofrer o gol e conseguindo criar em alguns contra-ataques, levando velocidade nas costas, principalmente dos laterais e principalmente na figura do Aleph Manga, tá? Que para esses clubes menores é um ótimo jogador, faz a sua fumaça, vai para cima, tenta no drible do jeito que dá, tá? O Remo vai ali, cria uma ou duas oportunidades, tem um cabeceio do João Pedro para fora, tem uma jogada do Aleph Manga pelo lado esquerdo que ele carrega e gera ali um trabalho para a defesa do Inter, só que o Inter mesmo assim era muito melhor do que o Remo, gente, porque o Inter tecnicamente é muito melhor do que o Remo, então seria natural que o Inter fosse também conseguir jogar lá no Mangueirão, só que foi mais do que isso, o Inter mais do que conseguiu jogar, teve controle, criou muitas chances no primeiro tempo, tá? Tem um chute do Vitinho para a defesa do goleiro, do Rangel, que para mim talvez tenha sido o melhor em campo, tá? Evitou o pior pro lado do Remo. Teve outras chances de gol, tá? O Carboneiro, que faz uma arrancada muito bonita, dribla 3, 4 jogadores do Remo, mas não consegue bater a gol. O Inter teve muitas chances no primeiro tempo, mas aí, como eu disse, defensivamente tinha alguns problemas, e os problemas que o Inter tinha defensivamente, eles não passavam pelo Rocher, mas o gol do Remo passa diretamente pelo Rocher. Numa falha que eu acho que é até mais ampla do que o goleiro do Inter, tá? Mas vamos lá. É um chute de fora da área do João Pedro. O Rocher tem essa mania insuportável de tentar dar manchete em qualquer bola, e era uma bola que me parecia que, por mais que tivesse ido forte e rápida, parecia
cara, uma bola no meio do gol, ele consegue ter tempo para agachar, para fazer o controle dela, e ele dá uma manchete na bola, entrega pro Aleph Manga, o Aguirre tenta salvar, só que o Aleph Manga é muito esperto, se ele chega batendo, ele ia rebater com bola e tudo, ela ia para fora da área, porque ela ia provavelmente bater no Rocher ou no Aguirre, ele só dá um toquinho, acho que até sem querer, na bola, ela vai pro lado, e aí tá o Rocher caído fora do gol, o Aguirre ficou confuso, e o Paulinho não acompanha o Pico, volante do Remo, que daí não tem nem goleiro, ele só empurra pro fundo do gol. Uma falha para mim que, óbvio que é principalmente do Rocher pela falha técnica do goleiro do Inter, um goleiro de seleção uruguaia, que a gente muitas vezes, principalmente em 23, confiou, em 24 muitos problemas físicos, em 25 também muitos problemas físicos e clínicos, mas a gente também tem que avaliar uma coisa. Os problemas do Rocher não passam só por lesões. E falar que é só por lesão mascara os erros técnicos que o Rocher comete. O Rocher é um goleiro que tecnicamente comete erros bobos, tá? E aí gera esse gol, que eu repito, para mim tem falha de cobertura do mercado, o Carboneiro pega uma bola, ele não tem para quem passar, perde a bola sozinho, é falha do Carboneiro, mas é falha de quem não deu opção pro Carboneiro, a cobertura do mercado, o Paulinho não acompanhando o Pico, é uma falha de marcação como um todo, coletiva, mas que obviamente vai ficar marcado pela falha técnica que é maior do que tudo isso do goleiro do Inter. E mesmo assim, gente, o Inter é tão melhor do que o Remo que criou muitas oportunidades para ir vencendo pro intervalo. O Inter deveria ter ido vencendo por 2-1, 3-1 ou até mais, porque o Inter criou chance numa falta do Alan Patrick, num cabeceio do Rafael Borré para defesa do goleiro Rangel, um cabeceio do mercado para fora, jogadaça do Paulinho Paulo, que para mim foi um dos melhores do Inter no primeiro tempo e que ele finaliza e não consegue fazer o gol. Então era pro Inter ter ido pro intervalo vencendo. O Inter volta para o segundo tempo, também comandando as principais ações do jogo logo no início da segunda etapa, mas o Remo entendeu o jogo e disse, ó, eu vou pro contra-ataque. O Inter é melhor do que eu tô jogando em casa, sei disso, mas os caras são melhores e estão tendo controle do jogo. Eu vou tentar puxar em contra-ataques rápidos em cima dos laterais do Inter. E foi o que o Remo fez. O Remo conseguiu oportunidades também em fragilidades defensivas, como as costas dos laterais do Inter, principalmente do Bernabé pelo lado esquerdo, colocar jogadores em velocidade no mano contra o Félix Torres e o Gabriel Mercado. O Mercado tem a marcação, mas não tem a velocidade. O Félix Torres até tem a velocidade, mas talvez não tenha a marcação. Acho que se saiu bem no jogo. Talvez tenha sido o melhor jogador da linha defensiva do Inter, o equatoriano Félix Torres, tá? Mas aí ficou um jogo de lá e cá. O Inter tentando ter controle, dominar, tentando criar chances, estava com mais dificuldades de achar essas chances. O Inter errou e pecou muito no último passe, ou quando acertava o último passe, em finalizar bem, ou até em não conseguir finalizar, alguns lances até de preciosismo, como por exemplo no final do jogo, que o Inter faz com que o goleiro faça uma baita defesa, ele já tá indo pro lado, pega ele no contrapé, ele faz a defesa com a perna esquerda, ela passa ali na frente do Alejandro, era muito rápida, não tinha como ter tempo de reação o Alejandro, uma chance clara ali nos acréscimos. Depois o Inter segue com a bola, vem o chute do Bernabé na trave, no rebote o Kaique limpo para bater, não bate, dá um toque a mais, fica de frente para o Alan Rodrigues e não dá bola para o Alan Rodrigues. Um lance meio preciosista do Kaique que para mim, ali naquela hora, cara, bate pro gol, tenta. Tanto que no rebote o Ronaldo bate e vai para fora e aí termina o jogo. O Pesolano até tenta algumas trocas que para mim não deram certo, que é a troca dos pontas, o Vitinho e o Carboneiro pelo Kaique e o Alex. O Kaique e o Alex entraram meio apagados. Ele tira o Bruno Gomes, que eu até acho que fez uma boa atuação, um dos melhores do Inter em campo, ao lado do Paulinho Paula, do Alan Patrick, que jogou muito também, deu uma bela caneta no jogador do Remo no segundo tempo, mas uma troca muito mais, acho que para botar sangue novo. O Bruno Gomes parece que sentiu a perna, cansou, ele bota o Ronaldo também, que é um cara que estava descansado ali, que vive uma boa fase. O Rocher ainda quase engole um peru aos 41 minutos do segundo tempo, um chute de fora da área. Tem o Jajá chegando de fora da área e batendo também na entrada da grande área e assustando o Rocher. Tem a jogada do Aleph Manga. O Remo, no segundo tempo, criou até mais dificuldades e mais trabalho que ele deu para a defesa do Inter, tá? É uma pena, gente. É uma pena porque o Inter
tem um jogo bom, de novo, principalmente no primeiro tempo. No segundo acho que tem mais falhas e o Inter conseguiu controlar menos o jogo no Mangueirão. O Osório resolveu o time do Remo para o segundo tempo, mas ainda assim, teve espaço, é melhor do que o Remo, poderia ter saído com a vitória. De novo, o Inter sai de um jogo no Brasileirão com aquele gostinho, pô, joguei bem, poderia ter sido mais, poderia ter sido melhor, poderia ter vencido. Só que não dá para viver disso, né? Não dá para viver de boas atuações sem conseguir vencer, infelizmente. Eu tô aqui e tô avaliando. O trabalho do Pesolano até aqui, para mim, é bom. O Inter consegue jogar futebol, mas dentro do Brasileirão não tá conseguindo vencer e, de novo, vai ficar nessa rodada, possivelmente ali dentro da zona de rebaixamento, infelizmente, tá? Chega agora aos 2 pontos, mas longe de ser uma situação nesse início de Brasileirão tão confortável, até porque agora tem outro jogo fora de casa contra o Atlético Mineiro. Deixa tua opinião do que foi o jogo do Inter aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado daqui a pouco com tudo do vestiário do Inter.